Boa noite a todos. Bom, nós somos, eu falo nós, eu e o meu sócio direto, tem o Sebastião, depois o Rogério, somos de Rondônia, a empresa de Rondônia surgiu lá. Eu não sei se está ok no microfone aqui. Tá? Iniciamos através de pesquisas também na área, tanto área de fertilizante quanto área de insumo para alimentação animal, e começamos mais na área de fertilizante. A nossa empresa, o Fertipeixe, é um fertilizante não apenas para pastagem, também temos a área da agricultura. Na verdade, iniciamos primeiro na agricultura, depois vimos alguns resultados, algumas oportunidades também na pastagem e iniciamos esse trabalho. Basicamente, o que eu vou apresentar para vocês hoje a respeito de adubação é um comentário um pouco diferente da adubação de pastagem com que vocês conhecem, que de uma forma mais direta, que é a adubação química. Bom, falando rapidamente, e também não se preocupe que vai ser bem breve, depois eu apresento um pouquinho a empresa, como que surgiu, esse tipo de coisa, de acordo com a abordagem do fertilizante. Bom, a pastagem, basicamente, a adubação dela tem geralmente, que o conhecimento maior nós temos em dois níveis. Principalmente no nível químico, sempre se fala de nitrogênio, muito nitrogênio para pastagem, também um pouco de fósforo para criar a estrutura da planta, e potássio, o famoso NPK, que geralmente aqui o pessoal também, quem é agrônomo, já conhece demais, e quem também tem assessoria de agrônomo conhece muito. Falou de adubação de pastagem, fala de adubo químico, e uma adubação também de cálcio e magnésio, que diretamente falando seria calcário, que até nós de Rondônia temos uma grande dificuldade com o calcário, vem todo de nobres e cáceres, então lá é uma matéria-prima até muito mais cara do que aqui. Basicamente, calcário, como todos sabem, é frete, né? E frete no Brasil como encarece. Bom, basicamente, quando se fala de adubação de pastagem, geralmente a gente entra sempre nesses dois quesitos. Ou eu falo de adubo químico com calcário, ou calcário e um pouco de adubo químico. Basicamente, esses dois grupos aqui sempre estão focando diretamente a planta, tá? Um pouco calcário não, mas esquece um pouco a parte do solo. Esquece um pouco a parte que está abaixo do solo, que a gente não enxerga. Infelizmente, a gente não enxerga as raízes. Então, acaba que, sei lá, eu vejo a pastagem está bonita. Sempre eu vejo para cima, né? Sempre o que está embaixo eu não enxergo. Aqui eu fiz uma simulação, mas até quando você vê um pé de braquiária, por exemplo, quando você vê a parte radicular dela, você tira lá 3 metros de profundidade, mais da altura dessa parede, você vê que ela vai muito fundo, por isso que ela consegue passar seca, né? Enfim. Então, basicamente, isso é onde pouco se preocupa, a parte do solo. O que isso ocorre? Quimicamente, quando eu só penso de forma química numa planta, eu até trouxe aqui um slide para, quando eu equilibro só quimicamente essa planta, só estou pensando de forma química, eu posso ocorrer algo que ocorre na vida, digamos assim, com esse tipo de situação. Eu até trago, essa é uma pessoa, são pessoas que quimicamente elas tentam direcionar toda a energia dela para a parte muscular, quase nada para a parte de gordura, e você tem esse tipo de resultado, não é? Então, para o quesito que elas querem, eu quero mostrar a musculatura.
Então está bem demonstrado. Essa é uma foto de um campeonato mundial de fisiculturismo. Sabe-se pela equipe médica de que é feito de forma química, não é? Então eu tenho adição de hormônios, são pessoas que comem quase que ração para chegar nesse nível, e lógico que nós temos consequências lá na frente. Geralmente o coração cresce muito, são pessoas que têm problema de hipertensão, pessoas que vão chegar na velhice, não diferente de alguns atletas, alguma coisa, não criticando eles, tá? Eu só quero ter eles como referência para comentar a respeito de pastagem também. Porque o que ocorre? Quando eu adubo apenas quimicamente uma pastagem, eu tenho que imaginar, então, eu tenho esse pasto, uma braquiária, um umidícola, que seja. Eu só quero folha dela, então eu jogo só nitrogênio. Então o meu resumo de adubação é nitrogênio. Eu vou nitrogenar 1 ano, 2 anos nitrogenando, 3 anos. O que vai acontecer? Eu estou fazendo igual eles, eu estou jogando apenas um elemento lá para eles porque eu quero folha. E no longo prazo, o que geralmente ocorre? Começa a morrer, que é o chamado, colocando morte súbita da pastagem. É basicamente dizendo lá, é o fisiculturista que ele chegou em um ponto lá que ele estoura, né? Eu só estou visualizando de uma forma química. Eu até brinco, deve ter vários agrônomos, não sei, mas parece que a Universidade de Agronomia ela foca muito na área química e pouco numa área mais de equilíbrio biológico. É algo da academia mesmo. Eu não sou agrônomo, sou administrador aqui do Mato Grosso do Sul, formado na Federal aqui, mas a minha área quase que é total hoje agronômica. Então é uma das coisas que nós identificamos. Aqui eu trouxe, aí eu tenho a situação final, a pastagem está toda morta e eu tenho as invasoras começando a sair. Já a folha larga, principalmente, claro que também é uma reação de alagamento, é uma reação de outras coisas, tá? Mas a parte nutricional da planta é uma planta que está desequilibrada. Aqui eu já quero mostrar basicamente uma associação em que eu tenho de adubação agora química. Eu tenho uma pastagem aqui que só foi adubado quimicamente. O que eles fazem? Colocam num tubete, coloca lá a pastagem. E aqui eu tenho um adicional de biológico. O que é esse biológico? Depois eu vou enquadrar com vocês. Esterco de frango, humus de minhoca, aquele fundo que tem nas represas, aquele adubo que nós conhecemos, que o nosso avô fazia lá basicamente não é nada de mistério. Olha o que dá de diferença de raiz. Olha, a adubação química desse é igual ao desse. Só que esse eu tenho um adicional de biologia. Olha a quantidade radicular que aumenta de acordo desse. Por quê? Esse solo aqui está mais equilibrado em termos de biologia, tá? Aqui é só para a gente ter essa ilustração. Bom, então como que eu devo adubar? Se eu não posso só adubar quimicamente, como que eu devo adubar? Esqueço o adubo químico, já que eu vim apresentar esse peixe para vocês. Não, adubo químico não funciona mais. Não é o que ocorre. Eu tenho que ter um equilíbrio entre a adubação química, entre calcário e a adubação biológica. Basicamente eu não posso só enxergar a planta, eu tenho que como eu falei, adubo químico e calcário. Eu preciso desses dois adubos, do adubo químico, eu preciso do calcário, dependendo da situação de pastagem que eu necessito, mas eu tenho que ter uma visão também nessa parte que geralmente não é contemplada, que é a parte do solo. Essa parte do solo, como que eu adubo ela? É só o meu produto que aduba? Não. Eu tenho vinhaça, pessoal do estado de São Paulo, aqui também, a vinhaça é um excelente adubo, tá? Eu posso estar equilibrando essa adubação química com a vinhaça, não tem problema. Aqui eu coloco esterco de animais, pode ser esterco de boi, esterco de frango, suíno, extremamente rico. Eu tenho as camas de animais, cama de frango, cama de aviário, geralmente essas torta de todo esse resíduo industrial. E
restos de animais, que é justamente esse produto que eu vou apresentar para vocês. Eu até coloquei ele por último aqui, porque ele é o mais estranho. Então, geralmente, quando uma pessoa fala, ah, não, mas você vai jogar peixe na minha lavoura, na minha pastagem, eu falo, mas o peixe é parecido com a vinhaça, com o esterco, ele só é um animal morto. Se você pegar um boi e também fazer um processo e conseguir adubar com aquilo, seria ótimo para o capim, né? Essa parte do equilíbrio que é interessante. É tentar ver não apenas a planta, a parte agronômica. Eu respeito muito os agrônomos, eu acho que é interessante, tem que ser feita essa adubação, porém eles esquecem muito do solo. E aí, hoje na agricultura, para ter um parênteses na agricultura como uma morte súbita, a agricultura hoje o maior problema que se fala é nematóide. Nematóide é o que fala que é a fronteira aí que você não consegue. A parte de nematóide, de patógenos do solo, é o que está bloqueando a produtividade de soja, em geral, milho, algodão, arroz e pastagem também. Por quê? Eu estou apenas adubando químico e esqueço a parte biológica. Bom, o que é o resumo do estudo do solo? O que o solo nos pede? O solo nos pede matéria orgânica, seja ela de qual for, que seja de boi, de peixe, do que for, a matéria orgânica vai sempre ajudar nessa parte da adubação do solo. Daí, eu vou falar rapidamente agora um pouco do Fertipeixe. Esse é um adubo que nós iniciou eu e Sebastião, como eu falei no início, é um resíduo do pescado. Não é retirado da lagoa lá, aquele fundo da lagoa, é o peixe em si, tá? Que era jogado fora. O meu padrasto é dono de um frigorífico em Rondônia,